Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade aqui às regras de derivação. Então a galera que está pagando aí a disciplina de Cálculo 1, essas regras elas servirão muito para vocês aí darem continuidade a esse curso de cálculo. Então vamos lá. Então o que eu preciso saber das regras de derivação? Nós vimos na última aula a ideia de derivação usando a definição, pela definição. Então, não necessariamente você precisa fazer todas as vezes que você for derivar alguma função da derivada. Existem as regras e para isso eu vou mostrar para vocês. Então, as regras de derivação elas vão permitir derivar as funções, seja ela uma função constante, uma função potência, um polinômio, uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função racional, entre outras, as funções trigonométricas também, sem ter que recorrer à definição, como eu acabei de falar para vocês, certo? Então vamos ver aqui as principais regras. Então a primeira regra, nós temos aqui a derivada da função de uma constante, certo? Então observe, seja uma função qualquer, um f de x, onde c vai ser a função f de x, lembrando que c, professor, é um número que pertence aos reais. Exatamente, é uma constante, certo? Então a derivada da constante é zero. Então vamos ver um exemplo aqui. Então um exemplo, f de x igual a 5. Então qual é a derivada de f de x? Pessoal, lembre, a derivada ela pode ser representada com essa aspinha aqui, certo? Então vocês vão ver muito eu escrevendo assim, certo? Essa aspinha significa derivada de primeira ordem. Então a derivada de f de x, então essa derivada ela passa a ser quanto? Passa a ser zero, certo? Então lembre, a derivada da constante ela vai ser zero. Segunda regrinha. Então a segunda regrinha nós temos o seguinte, a derivada de uma função potência. Então se liga aí, seja f de x, x elevado a n, onde n vai ser um número natural, com exceção do zero, certo? Então lembra que aqui eu tenho os naturais, excluindo o zero. Daí nós vamos ter a seguinte notação. Então todas as vezes que eu tiver uma função potência, x elevado a um certo n, e eu for derivar esse valor dessa função, certo? Eu for derivar esse polinômio, o que é que você faz? Você traz o expoente, certo? Para frente daquela base, então está aqui o n, e multiplica por quem? Pelo x elevado a n menos 1, quer dizer, o expoente que você tinha, menos 1, certo? Professor, como é que eu posso ver isso aqui nos exemplos? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, Então eu vou derivar a função f de x, onde a função f de x ela é x elevado à sexta potência. Então você faz assim, esse 6 ele vem aqui para frente, certo? Então vai ficar derivada de f, vai ser 6, que multiplica quem? X, e o expoente você subtrai de 1, então vai ficar 6 menos 1. Então fica assim, certo? Tranquilo até aí? Então aqui nós temos a derivada da função f de x. Vamos lá para a terceira regra. Então a terceira regra nós temos o seguinte, a derivada da função exponencial. Então o que é que eu preciso saber? Então seja uma função f de x como a elevado a x, então observe que f de x vai ser um valor numérico elevado ao expoente, agora como sendo aqui uma variável, a pertencente aos reais, com a condição que a tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então nós temos a seguinte notação. Então todas as vezes que eu tiver a elevado a x como sendo uma função exponencial, a derivada dela passa a ser quem? A elevado a x que multiplica ln de a. Observe que esse azinho é justamente o valor que estava na base da função exponencial. Beleza? O que eu vou chamar a atenção aqui? Quando nós tivermos aqui a constante e, certo? Como estando na base. Aí um aluno me perguntou assim, professor, o que é o ln? É o logaritmo neperiano, certo? De base e. A base e é um número irracional, que ele é aproximadamente 2,71, certo? Esse número aqui ele tende ao infinito, ele é um número irracional e ele tem aproximadamente esse valor, 2,71, certo? É como se nós estivéssemos falando aqui do valor de π, O valor de π é uma constante que a gente usa como ser 3,14, mas é um número também irracional. Então, todas as vezes que você vê o ln, é um logaritmo neperiano de base e,
certo? Eu trouxe essa observação aqui abaixo. Por exemplo, ó, ln de A. O que é que isso significa? O ln de A, observe, ó, é a mesma coisa que você escrever assim, ó, log de A na base E. Tranquilo? E aí, vamos tentar entender o seguinte. Ó, quando eu tiver aqui nessa observação a função como sendo essa constante, esse número irracional, elevado a uma certa variável, então é uma função exponencial de base irracional, o resultado disso aqui passa a ser quem? E elevado a x que multiplica ln de E, certo? Aí o que é que eu quero que vocês entendam? Ln de E, professor, isso aqui é 1. Beleza? Por quê? Porque é o logaritmo de E na base E. Então isso vale 1. Então todas as vezes que eu tiver a função E elevado a x, a derivada dela passa a ser E elevado a x. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo? Então se liga aí no exemplo. 2 elevado a x, então a derivada dessa função passa a ser quem? Então vamos lá. Então a derivada de f de x passa a ser quem? Então observe, eu conservo o 2 elevado a x e isso vai ficar multiplicando quem? Ó? O ln da base, certo? A base aqui, o número é 2, então ln de 2, certo? O logaritmo de 2 na base é. Beleza? Então isso é uma forma de você escrever a função exponencial e sua derivada. Vamos lá ver a quarta regra. A quarta regra, nós temos a derivada de uma função logarítmica. Então, o que é que eu preciso saber na função logarítmica? Então, lembre, função logarítmica ela é o inverso da função exponencial. Então, eu vou escrever uma função f de x como sendo log de x na base A, onde esse azinho ele tem que ser maior do que 0, diferente de 1. E daí, observe, ó, a derivada da função f de x, ela passa a ser quem? Vai ser o inverso, 1 sobre x, né? O inverso, 1 sobre x, que multiplica quem? O log de E na base daquele valor que eu vou ter no logaritmo, certo? Aqui eu chamei de A, então ele vai continuar com o log de A. Beleza? O que eu vou chamar a atenção? Alguns autores escrevem essa forma, desse formato aqui, ó. Certo? Então, a derivada de f de x, ó, ele pode ser escrita também assim, 1 sobre x ln de A. Beleza? Professor, tem algum exemplo que eu possa ver isso aí? Tem, certo? Antes de a gente ver o exemplo aqui, vamos tentar entender essa observação que eu deixei aqui para vocês. Quando vocês tiverem uma função sendo ln de x, ó, todas as vezes que você derivar isso aqui, você vai chegar a quem? A 1 sobre x. Por quê, professor? Mais uma vez, ó, porque quando você escreve o ln de x, a derivada dele vai ficar 1 sobre x ln de E. E aí lembra que eu falei na propriedade 3, ó, na regrinha 3. ln de E, isso aqui vale 1. É a mesma coisa de você calcular o logaritmo de E na base E. Então isso vale 1, certo? Então vai ficar 1 sobre x, a derivada de ln de x. Tranquilo? Então vamos ver aqui um exemplo. A função f de x, log de x. Então qual seria a derivada dela? Então a derivada dessa função passa a ser quem? Então você escreve assim, ó. F de x passa a ser, ó. Então na frente do log você escreve o inverso desse valor aqui, do logaritmando, 1 sobre x, que multiplica quem? Log de E na base do logaritmo. Observe que a base do logaritmo aqui é base 10, ó, não veio o número, então você subtende que é base 10. Professor, eu poderia deixar sem colocar a base? Pode. Se você deixar sem colocar a base, eu vou subtender isso aqui que é um logaritmo de base 10. Tranquilo? Ou eu poderia escrever assim, ó, como eu escrevi nessa segunda parte aqui. Então você poderia escrever assim, 1 sobre x ln de 10. Certo? Então você pode ver que vai ter livros que traz essa resolução e tem livros que traz essa outra resolução aqui, certo? Mas as duas estão corretas. Então, derivada da função logaritmo. Vamos ver a quinta propriedade. A quinta propriedade é a propriedade da soma. Então, se liga. A propriedade da soma, eu vou ter a soma de duas funções. Lembrando que essas duas funções elas têm que ser deriváveis, certo? Com relação a x. Então, se eu tenho h de x como sendo a soma de f de x mais g de x,
a derivada dela vai ser dada por quem? Por essa relação aqui que eu estou destacando, certo? Então, você vai derivar a primeira função mais a derivada da segunda função, certo? E aí, a soma das duas, você tem a derivada da função h de x. Então, observe, ó, eu tenho aqui um exemplo h de x como sendo x à quarta mais 12x. Então, qual será a derivada de h de x? Ou a derivada linha, né? h'. Então, a derivada de h, ela passa a ser quem? Observe, ó, esse primeiro termo que eu tenho aqui, ó, isso aqui é o meu f de x, certo? Ó, esse segundo termo que eu vou ter aqui, ó, isso aqui é minha função g de x. Então, observe, quando eu derivo essa primeira função, a função f de x, observe, esse 4, ele passa a multiplicar o termo, a variável x, e no expoente a gente vai usar a relação do expoente, certo? A derivada do expoente. Então, você subtrai. Então, fica assim, ó, 4 menos 1. Então, aqui fica 3. Certo? Ó, mais, ó. Professor, a derivada de g de x. Então, observe, ó, aqui no expoente dessa variável, eu subtenho que é 1. Então, você desce esse 1 multiplicando 12. Então, vai ficar 12 vezes 1, passa a ser 12. E esse expoente, aqui no x, vai ficar 1 menos 1. Então, x elevado a zero, isso aqui é 1. Então, nós temos que a derivada de g de x passa a ser apenas 12. Então, aqui eu tenho, ó, a derivada de h de x como sendo 4x à terceira mais 12. Tranquilo? Então, essa é a questão, essa é a propriedade, essa é a regra 5, né? A derivada da soma. Vamos ver a regrinha 6. A sexta regra é a derivada do produto. O que diz a derivada do produto? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. A derivada do produto, eu tenho uma função, seja f de x, e outra função g de x, as duas funções derivadas em um certo intervalo aberto, né, entre a e b aqui. E aí, observe, quando eu multiplico essas duas funções, f de x vezes g de x, eu chego a uma outra função, que eu chamei aqui de h de x, certo? Então, qual seria a derivada de h de x? Então, você faz assim, ó. Você deriva a primeira função, que é a função f de x, vezes a segunda, certo? Mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Professor, como é que nós enxergamos isso aqui no exemplo? Vamos lá, antes do exemplo, eu vou mostrar duas observações para vocês gravarem aí essa ideia. A primeira observação é o seguinte: se eu tenho uma função f de x, onde c é uma constante multiplicada por uma função, então observe que eu tenho um produto aqui, sendo que esse produto passa a ser quem? O produto de uma constante vezes uma função. Então, todas as vezes que você tiver isso, ó, você conserva a constante e multiplica pela derivada da função g de x, caso você queira encontrar a derivada de f, certo? Então, conserva a constante e multiplica por quem? Pela derivada da constante, pela derivada da função g de x. Tranquilo? Vamos lá. Na observação 2, eu coloquei uma observação produto. Então, observe que g de x elevado a n pode ser qualquer potência, né? 2, 3, 4, qualquer valor maior aqui do que, maior ou igual a 2. Então, observe, ó, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer assim, usando aquela regrinha da potência, mas com um detalhe, ó, você conserva esse n, você traz ele aqui para frente, ó, multiplicando a função. O g de x ele vai ficar como sendo n menos 1, daí você deriva o que está dentro do colchete, certo? Derivada da função g de x. Então, aqui é uma outra observação que a gente pode usar aqui na ideia do derivado do produto. Um exemplo da derivada do produto. Então, observe, ó, eu tenho uma função h de x como sendo o produto de duas funções, certo? Então, esse primeiro parênteses eu vou chamar aqui a minha função f de x, e esse segundo parênteses eu vou chamar aqui a função g de x. Tranquilo? Então, nós vamos aplicar aqui a regra da derivada da função usando a ideia do produto. Beleza? Então, o que é que eu preciso lembrar? A derivada de h de x, ó, ela passa a ser quem? A derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Pronto, eu vou ter que fazer isso aqui do lado. Tá?
E aí eu vou fazer o seguinte, ó, quem é a derivada de f de x? Então vamos colocar aqui do lado. A derivada de f de x, eu vou derivar esse primeiro parêntese. Então, ó, esse 2, ele desce multiplicando o x, então vai ficar 2. E o x vai ficar quem? Vai ficar o expoente 2 menos 1. Então, 2 menos 1 passa a ser 1. Beleza. A derivada da constante, observe, a derivada de 1 é 0. Então, a derivada da função f de x passa a ser 2x. Vamos lá, vamos derivar aqui a função g de x. Então, derivando a função g de x, nós vamos fazer a mesma ideia. O 3, que é o expoente do x, ele passa multiplicando o x. Então, usando a regrinha aqui do expoente. E o expoente do x vai ficar quem? 3 menos 1. Então, aqui passa a ficar 2. A segunda parte, observe. O expoente do x eu subtendo que é 1. Então, 1 multiplica 2. Então, aqui vai ficar 2. E o x vai ficar quem? Vai ficar 1 menos 1. Então, dá 0. Então, lembre, x elevado a 0, isso vale 1. Então, a derivada de g de x passa a ser quem? 3x ao quadrado mais 2. Pronto, agora nós vamos pegar esses valores e vamos aplicar aqui na regrinha, na definição. Então, vai ficar assim. A derivada de h de x passa a ser quem? A derivada de f, que a gente encontrou, 2x, que multiplica, ó, a função g de x. Então, quem é a função g de x? X ao cubo mais 2x. Mais, ó, a primeira função, então vamos lá, a primeira função aqui é quem? X ao quadrado mais 1, que vai multiplicar, ó, a derivada da função g de x, que nós encontramos aqui abaixo, certo? Ó, então, 3x ao quadrado mais 2. Pronto, então a derivada de h de x passa a ser quem? Nós vamos desenvolver a multiplicação usando a regra da distributiva. Então, 2x eu vou multiplicar por x ao cubo, 2x eu vou multiplicar por 2x. Lembrando aqui, ó, eu vou fazer a mesma ideia também, usar a regrinha da distributiva. Então, cada elemento do primeiro parênteses multiplica cada elemento do segundo parênteses, certo? Então, nós vamos fazer essa regrinha da distributiva e depois organizar. Então, vamos lá. Então, 2x ó, multiplicado por x ao cubo vai ficar 2x à quarta. 2x multiplicado por 2x, então vai ficar mais 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x ao quadrado. Vamos lá. Na segunda parte, eu vou multiplicar 2x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, então 3 vezes 1, que dá 3, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Depois eu vou pegar o primeiro elemento desse primeiro parênteses e vou multiplicar pelo segundo elemento do segundo parênteses. Então, x ao quadrado vezes 2 dá mais 2x ao quadrado. E o último termo, nós vamos utilizar aqui o segundo elemento do primeiro parênteses, multiplicando os dois, vamos ter que multiplicar os dois elementos do segundo parênteses. Então, ó, 1 vezes 3, então vai ficar 3x ao quadrado, e 1 vezes 2, mais 2. Pronto, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos organizar essa função, certo? Observe que x à quarta, eu tenho esses dois elementos, então nós vamos somar, 3 somado mais 2 aqui dá 5, e conserva a variável com o mesmo expoente. X ao quadrado, nós vamos ter esse elemento, 4x ao quadrado, com mais 2x ao quadrado, com mais 3x ao quadrado. Então, observe, nós vamos somar todo mundo aqui, certo? Então, 4 com 2 dá 6, 6 com 3 dá 9. Então, vai ficar 9x ao quadrado. E eu tenho um único elemento aqui sozinho, né? A constante aqui 2. Então, mais 2. Então, observe que a função derivada de h de x passa a ser quem? 5x à quarta mais 9x ao quadrado mais 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa era a questão, essa era a regra 6, que envolvia a ideia do produto. Vamos ver aí a regrinha 7. A regra 7, nós vamos ter aqui a ideia do derivada do quociente. Então, o que é que nós temos na derivada do quociente? Então, se liga aí. A derivada do quociente, seja duas funções f de x e g de x, duas funções deriváveis. Lembrando que
a função do denominador, que no caso aqui vai ser a função g de x, ela tem que ser diferente de zero. E aí a divisão ou a fração de f de x sobre g de x, ela também tem que ser derivável em x. Então, todas as vezes que eu tiver uma função h de x como sendo uma razão entre duas funções, eu posso usar essa regra do quociente. E aí, como é essa regra do quociente? Então, vai ficar assim, ó. No numerador, você deriva a primeira função que multiplica sobre a segunda função, menos a primeira função vezes a derivada da segunda função. E isso tudo dividido por quem? Ó? Aquela função que está no denominador ao quadrado. Certo? Então, observe que o denominador dessa função, que eu descrevi, a função h de x, era g de x, o denominador. Então, lá na relação da derivada vai ficar o denominador ao quadrado, quer dizer, aquela função ao quadrado. Então, vamos ver isso no exemplo. Como é que fica isso aí no exemplo? Vamos lá. Então, no exemplo de uma derivada quociente, nós vamos ter quem? Então, vamos determinar quem é quem aqui, tá? Deixa eu escrever aqui do lado para vocês entenderem melhor. Então, essa fração que nós temos aqui em h de x, ó, o numerador, eu vou ter uma função f de x. E esse denominador, eu vou chamar aqui a função g de x, certo? Então, vamos lembrar aqui a regrinha da derivada do quociente. Então, é assim, ó, h de x passa a ser quem? Derivada da primeira função, então f de x, derivada dela, vezes a segunda função, menos a primeira função vezes a derivada da segunda função. Isso tudo dividido por quem? Pela função que vai estar no denominador ao quadrado. Então, vamos calcular aqui separadamente ó, a derivada da função f de x e a derivada da função g de x. Então, quem é a derivada de f de x? Então, fica assim. Ó. Então, esse 2 da função f de x passa multiplicando o x, então vai ficar 2. E aqui vai ficar apenas x. Por quê? Porque o expoente do x, ó, 2 menos 1, vai ficar 1. E a derivada da constante, que é a derivada de menos 1, é 0. Então, a derivada de f de x vai ser apenas 2x. E a derivada de g de x? Então, vamos lá. Então, a derivada de g de x, mesma forma. O 3 passa multiplicando o x. Então, 3. O expoente do x vai ficar 3 menos 1. Então, aqui fica 2. E a derivada da constante é 0. Então, vai ficar 3x ao quadrado é a derivada de g de x. Beleza, agora nós vamos aplicar isso tudo na relação da derivada do quociente. Então, fica assim, ó, a função h de x, ela passa a ser quem? Então, vamos lá. Então, aqui no numerador, vai ficar a função derivada de f de x, então 2x, que multiplica a função g de x. Então, lembra que a função g de x ó, é o que está no denominador, x ao cubo mais 1, menos quem? Ó? A função f de x, x ao quadrado menos 1, vezes a função derivada de g de x. Então, quem é a função derivada de g de x? 3x ao quadrado. Beleza. E no denominador vai ficar quem? Essa fração, essa função que está no denominador ao quadrado. Então, vai ficar assim. X ao cubo mais 1. Isso tudo ao quadrado. Pronto. Então, aqui eu vou desenvolver com vocês. Daí, nós vamos chegar à função derivada de h de x. Então, vamos lá. Então, como nós fizemos na questão anterior, esse 2x, professor, vai multiplicar os dois elementos do primeiro parênteses e essa segunda parte, ó, o primeiro termo também vai multiplicar os dois elementos desse primeiro parênteses. Lembrando que eu tenho um sinal aqui, ó, vai ter um jogo de sinal, certo? Tem que cuidar. E o denominador eu vou ter que fazer a distributiva, sendo que usando x ao cubo mais 1. Quer dizer, eu vou multiplicar x ao cubo mais 1 por ele mesmo, né? Então, duas vezes. Então, vai ficar como? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. Então, se liga. Então, 2x multiplicado por x ao cubo. Então, vai ficar 2x à quarta. Mais 2x multiplicado por 1. Então, aqui vai ficar 2x.
E daí nós vamos multiplicar a segunda parte, certo? Então 3x ao quadrado vai multiplicar x ao quadrado. Lembrando que aqui tem um sinal de menos, então vai ficar menos 3x à quarta. 3x ao quadrado vai multiplicar menos 1, sendo que tem um jogo de sinal aqui. Então menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar 3x ao quadrado. E no denominador? No denominador, eu vou fazer essa regra usando a fórmula da distributiva de forma direta. Então, você faz assim, ó, quadrado do primeiro termo, então esse primeiro termo, que é x ao cubo, você vai elevar ele ao quadrado. Então, vai ficar x à sexta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar mais 2x ao cubo, mais o segundo termo ao quadrado, quer dizer, 1 positivo ao quadrado é o próprio 1. Professor, não entendi como foi que você fez isso. Então, observe, ó, que essa ideia que eu fiz foi a multiplicação de x ao cubo mais 1 vezes x ao cubo mais 1, certo? Então, quem tiver dúvida, é só fazer a regra da distributiva, multiplicando membro a membro, que aí você vai chegar a esse mesmo polinômio que eu tenho aqui no denominador, certo? X à sexta mais 2x ao cubo mais 1. Professor, concluiu já? Não. Observe que no numerador dá para organizar ele. Como? Observe. X à quarta, eu tenho ele em dois elementos. Ó. Nesse primeiro elemento e aqui no terceiro. Então, eu posso subtrair os dois. Ó. Então, você vai pegar menos 3 e vai subtrair de 2. Então, vai resultar aqui em menos x à quarta. Beleza. Ó. X ao quadrado eu só tenho um elemento, então você conserva ele. 3x ao quadrado. E x eu só tenho um termo, então mais 2x. E o denominador, você conserva, ó, x à sexta mais 2x ao cubo mais 1. Então essa é a relação que nós temos, ó, com relação a derivada do quociente. Então, a regrinha do quociente. Beleza? Então, vamos ver aí a questão 8. Quer dizer, vamos ver a regrinha 8. A regrinha 8 é uma regra que ela é bastante usada. Ela é bastante utilizada em cálculo, né, que é a relação da regra da cadeia. Mas a regra da cadeia nada mais é do que a derivada de uma função composta. Quer dizer, você tem uma aplicação de uma função dentro de outra função. Então, todas as vezes que você detectar que você tem uma função composta, você pode aplicar essa regra da cadeia. E eu descrevi aqui duas formas de vocês visualizarem. Se f de u é derivável no ponto u, igual a g de x, e g de x é derivável em x, então a função composta f bolinha g, ela vai ser dada por quem? G de x aplicada em f. E aí isso vai ser derivável em x. Então observe, todas as vezes que eu for calcular a função composta de uma função dentro de outra função, eu vou utilizar essa relação aqui, certo? A derivada da função composta vezes a derivada da função que está na parte interna, quer dizer, aquela função que foi aplicada dentro da outra. Professor, usando a notação de Leibniz, ele usa um pouquinho diferente, mas eu vou fazer para vocês verem aqui. Então, ele vai chamar y como sendo f de u, e u como sendo a função g de x, e aí nós vamos ter essa escrita aqui, ó, derivada de y com relação a x é igual a quem? A derivada de y com relação à derivada de u, vezes a derivada de u com relação a x. Beleza? Vamos ver isso no exemplo, para ver se fica claro. Então, observe esse exemplo. Então, nós temos aqui a função f de x como sendo 3x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, qual é a derivada de f? Então, o primeiro passo, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Eu vou escrever isso aqui como sendo u, certo? Ó, então, o meu valor de u passa a ser quem? 3x ao quadrado mais 1, certo? Então, o que está dentro do parênteses vai ser o meu 1. Beleza. A função f de x, eu vou chamar isso aqui de y, certo? Ó, f de x aqui vai ser y. Então, o meu y vai ser quem? O u ao quadrado. Então, eu escrevi a função f de x como em relação a u. Tranquilo. E agora nós vamos aplicar na relação. Quem é a relação aqui da derivada? Então, lembra,
A derivada, eu vou usar a relação de Leibniz, certo? Derivada de y com relação a x passa a ser quem? A derivada de y com relação a u e a derivada de u com relação a x. Então, nós vamos encontrar essas duas derivadas aqui. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, quem é a derivada de y com relação a u? Então, observe, eu vou derivar isso aqui, ó, certo? Ó. Então, como é que a gente deriva isso? Esse 2 que está no expoente, usando a regrinha do expoente, ó, ele passa multiplicando o u, então vai ficar 2u. E o expoente do u vai ser quem? 2 menos 1. Então, passa a ser apenas o u, certo? Então, a derivada de y com relação a u é 2u. Beleza. E a derivada de u com relação a x, observe, ó, que nós vamos pegar aqui essa parte que eu chamei de u e vou derivar ela aqui embaixo. Então, se liguem aqui. Então, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Esse 2, ele passa multiplicando 3. Então, aqui vai ficar 6. O expoente do x vai ficar 2 menos 1. Então, isso aqui vai ficar x. E a derivada da constante, quer dizer, a derivada de 1, é 0. Então, a derivada de u com relação a x passa a ser quem? 6x. E daí, professor, como é que nós chegamos à conclusão? Então, vamos lá. Então, eu escrevo assim, ó, a derivada de x com relação... A derivada de y com relação a x, ó, passa a ser a derivada de y com relação a u. Então, nós temos esse valor aqui, é 2u, vezes quem? Ó? A derivada de u com relação a x, que é 6x. Pronto. Aqui está quase resolvido. Por quê? Porque onde tiver u, eu vou substituir pelo valor que eu coloquei lá em cima. Ó. Quem é o valor de u, professor? É 3x² mais 1. Então, quando eu trago esse valor aqui, ó, vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 3x² mais 1. E isso tudo multiplicado por quem? Por 6x. Então, organizando aqui, isso aqui já era a resposta, certo? Já era a resolução, mas dá para organizar ainda. Então, você vai fazer assim, ó, 2 multiplica por 3, isso aqui vai ficar 6. 6x², 2 multiplica por 1, então aqui vai ficar 2. E isso tudo eu multiplico por quem? Por 6x. Então, observe, ó, 6x dá para multiplicar por 6, então vai ficar 36x ao cubo. E 6x dá para multiplicar por 2, então isso aqui vai ficar 12x. Então, observe que eu tenho a derivada de y com relação a x, usando o método da cadeia. Tá massa aí? Então, essa regra da derivada da regra da cadeia, né, a derivada da função composta, ela é muito utilizada em cálculo 1, certo? Cálculo 2 e por aí vai. Regra da cadeia. Então, lembrem, não esqueçam essa regra. E a penúltima regrinha que eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui as regras das derivadas trigonométricas. Eu não trouxe todas, até porque nós temos pouco tempo, então eu trouxe as principais, né? A derivada do seno, cosseno e tangente, só para a gente fixar essa ideia. Então, se liga aí. A derivada do seno, ela vai ser o cosseno, certo? Se eu tenho uma função seno, então a derivada dela é a função cosseno. A função cosseno, a derivada dela é o inverso do seno. Então, quer dizer, é o inverso do seno não, é o seno negativo, certo? Então, a derivada do cosseno passa a ser quem? A função seno negativo. E a função tangente, ela passa a ser quem? A derivada da função tangente é a secante ao quadrado. Um aluno me perguntou como é que chegaria a secante ao quadrado, certo? A ideia não era demonstrar todas aqui para vocês. Tá? A ideia não era essa, era a gente saber as aplicações. Mas eu achei interessante porque observe que essa função tangente, isso aqui eu posso aplicar a regra que eu acabei de mostrar para vocês, que foi a regra de número, acho que foi a regra de número 7, que é a regra do quociente. Isso, a regra do quociente, ó. Então, a regra do quociente, se eu aplicar aqui nessa função tangente, nós chegamos a esse valor da secante ao quadrado. Por quê, professor? Lembra, ó, a regra da função quociente, você vai derivar a função seno, então vai ficar assim, ó.
h de x passa a ser quem? Ó? A função f de x, que multiplica a função g de x, menos a função f de x vezes a derivada da função g de x. E tudo isso aqui, g de x ao quadrado. Pronto. Se eu aplico a regrinha da função, a derivada da função quociente, se eu aplico aqui nessa função tangente, a gente vai mostrar, eu vou demonstrar aqui para vocês como chega a secante ao quadrado. Então se liga, ó. Quem é a função f de x? É o meu seno, certo? Vamos chamar aqui essa função tangente, ó, como sendo h de x, que senão vai atrapalhar aqui. O cosseno de x vai ser minha função g de x. Então observe, ó, a derivada dessa função tangente, ó, passa a ser quem? Então vai ficar assim, ó. A derivada de f, a derivada do seno é o cosseno, beleza? Cosseno de x. Vezes a função g de x, que é o cosseno de x. Então vai ficar cosseno de x, menos. F de x é o valor de seno, certo? Ó, seno de x. Vezes a derivada da função g de x. Então a derivada da função g de x, observe, a derivada do cosseno é o seno negativo. Então vai ficar menos seno. E no denominador vai ficar quem? A função cosseno de x ao quadrado. Então isso vai ficar cosseno ao quadrado de x. E daí a gente chega à seguinte conclusão. Ó. Cosseno vezes cosseno, isso aqui dá cosseno ao quadrado. Menos com menos aqui vai ficar mais na multiplicação. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. E isso tudo dividido por quem? Ó? Por cosseno ao quadrado de x. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Essa relação que eu tenho aqui no numerador, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é a relação fundamental de trigonometria, isso vale 1. E aí, quando eu escrevo essa fração assim, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, essa fração, ela equivale justamente a quem? A secante ao quadrado de x. Tá massa? Então, todas as vezes que vocês tiverem a função tangente e forem calcular a derivada, você vai resultar em quem? Secante ao quadrado de x. E aí, para a gente encerrar, a 10ª regrinha são as derivadas sucessivas. Professor, o que é uma derivada sucessiva? É você pegar uma função, derivar ela, depois pegar essa derivada, derivar de novo, depois derivar de novo e assim sucessivamente, certo? Até chegar a zero, ou até chegar à função que você queira ou a derivada que você queira. Então, a definição nós temos mais ou menos assim. Se f de x é uma função derivável, então sua derivada f de x, quer dizer, a derivada de primeira ordem, né, ou primeira derivada, também é uma função. E se essa derivada também for derivável, pode-se derivar f de 1 para obter uma nova função, que no caso seria f de 2, né? F de duas linhas, ou f de duas linhas, que significa o quê? A função de segunda ordem, né? A derivada de segunda ordem, ou a derivada segunda. Então, professor, se eu pegar essa derivada de segunda ordem e ela for derivável, eu posso encontrar uma derivada de terceira ordem? Pode. E assim sucessivamente. Então, eu vou mostrar aqui como exemplo. Vamos derivar aqui essa função. A função que foi dada, a função y igual a 3x menos. A função que nós vamos ter é... Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para calcular as 3 primeiras derivadas da função y. Quem é a função y? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Então, vamos lá. Então, a derivada de primeira ordem, ou a derivada primeira, ou a primeira derivada, ela é dada como? Então, observe, ó, o 3 que está aqui no expoente, ele passa multiplicando o x, então vai ficar 3, e o expoente fica 2, certo? Lembra que eu estou usando a regrinha do expoente. Então, 3 menos 1, 2. Menos, ó, o 2 do expoente passa multiplicando 3, então aqui vai ficar 6x. Observe que o expoente é 2 menos 1, então vai ficar 1. E a derivada da constante é a própria constante, é 0, certo? A derivada da constante é 0. Então, nós temos a derivada de primeira ordem, ou a primeira derivada. Se eu pego essa primeira derivada e derivo de novo, eu vou chegar à derivada de segunda ordem, ou a segunda derivada, né? Então, você faz o mesmo esquema. 2, eu multiplico o 3, então eu derivo aqui essa primeira parte, então vai ficar 6x.
E nesse último elemento, ó, observe que eu tenho aqui 1 multiplicado por 6, menos 6. E aí observe, ó, o expoente vai ficar como? Menos 1 com menos 1, então vai ficar 0. X elevado a 0, isso aqui é 1, então vai ficar 6x. E a derivada de terceira ordem, ou a terceira derivada, passa a ser quem? O 1 eu multiplico por 6, então aqui vai ficar 6x. Professor, como o expoente vai subtrair de 1, então vai ficar 1 menos 1. X elevado a 0 é 1, então vai ficar apenas 6. E a derivada da constante, isso aqui é 0. Então, a terceira derivada passa a ser quem? Uma função constante. Então, observe. O que é que eu quero que vocês entendam? Certo? Ó, eu tinha uma derivada de terceiro grau, e aí eu calculei a primeira derivada. Calculando a primeira derivada, ou a derivada de primeira ordem, você reduz aquela função que era de terceiro grau para uma função de segundo grau. Professor, se eu derivar essa função que já foi derivada mais uma vez, quer dizer, eu vou chegar à função derivada de segunda ordem, ou a derivada segunda, né? A segunda derivada. Aí você vai reduzir mais ainda esse polinômio. Era um polinômio de segundo grau, agora ele passa a ser um polinômio de primeiro grau. E aí, se eu pegar esse polinômio de primeiro grau e derivar ele de novo, eu vou chegar a uma função constante. E aí, mais uma vez, se eu derivasse essa terceira derivada, essa função, eu chegaria a uma função igual a zero, certo? Quer dizer, eu não teria mais derivada da quarta em diante. Então, o que eu quero que vocês percebam é que as derivadas sucessivas nada mais é do que uma redução do polinômio. Você vai reduzindo aquele polinômio, certo? Que isso vai servir para a gente interpretar a ideia de máximo e mínimo nas próximas aulas. Então, galerinha, eu fico por aqui. Se você gostou, senta o dedo no like aí. Tá, se ainda não faz parte do canal, se inscreve no canal para dar aquela força, curta, comente aí o que achou da aula. Tamo junto. Valeu!